crianças, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Gabi e hoje estou aqui para trazer o resumo para vocês da aula passada. Bom, a tia Milena não conseguiu vir hoje para estar gravando essa aula para vocês, então eis-me aqui. E como a aula passada foi eu que dei para vocês, então fica mais fácil para a gente trazer um resumo, né não? Bom, espero que vocês tenham feito o desafio proposto na aula passada, que foi ler o livro de Gênesis, né, a partir do capítulo 37, para entender mais um pouco sobre a história de José. E hoje a nossa aula é a lição número 12. E qual o nosso tema? Vivendo dias difíceis. É isso mesmo. E aí eu vou contar um pouco, né, resumidamente, sobre a nossa aula passada, e vou trazer uma conclusão bem legal para vocês. Então, fiquem comigo até o final, hein? Prometo que vai ser rápido. Vem com a tia Gabi. Voltei! Então, crianças, vocês lembram que na aula passada nós falamos sobre a história de José? Que ele era um dos 12 filhos de Jacó, o filho amado, né? E por ele ser tão amado pelo pai, os irmãos tiveram ciúmes dele, jogaram ele num buraco, venderam ele como escravo no Egito, né? Na verdade, venderam ele como escravo para os ismaelitas, e os ismaelitas venderam ele como escravo para lá no Egito para o oficial Potifar. Vimos também que José foi um homem muito sábio, né? Lá na casa de Potifar. Ele fez prosperar as riquezas de Potifar, ele se tornou um homem muito sábio e com isso Potifar se agradou tanto dele que colocou ele como o chefe da casa, vamos dizer assim, colocou ele para cuidar de todos os seus bens. Então, Potifar confiou a José tudo aquilo que ele amava, exceto a sua esposa. E vimos que a esposa de Potifar era uma mulher muito má, né? E que ela tramou coisas horríveis contra José. E por José ser um homem tão fiel a Potifar e tão fiel a Deus, ele decidiu não pecar. Então ele fugiu do pecado, né? E a Bíblia nos ensina que devemos fugir do pecado, não devemos resistir, devemos fugir do pecado, certo? E foi isso que José fez, ele fugiu do pecado. E aí a mulher de Potifar ficou muito brava e tramou contra ele. E José foi preso. Só que, quando José foi preso, lá dentro da prisão, ele foi muito usado por Deus. Deus usou ele de uma forma poderosa, sabe? Fazendo ele fazer prosperar coisas boas dentro da prisão. Fazendo ele falar do nome de Deus, engrandecer o nome de Deus e organizar a prisão. Era um local muito bagunçado. E José tinha o dom de organização, né? É uma organização que vem do alto mesmo, que vem do céu. E Deus foi ensinando José a fazer isso. Então, o que aconteceu? Dentro da prisão, José conheceu o padeiro e conheceu o copeiro de Faraó, que foram presos. E naquela época, as pessoas eram presas e jogadas lá na prisão até chegar um certo tempo, Faraó mandar matar ou soltar, né, o que fosse a decisão do Faraó. E aí, José conheceu os dois, e os dois tiveram um sonho. Vem comigo para vocês entenderem, fica até o final, hein? E aí, quando os dois tiveram um sonho na mesma noite, o padeiro e o copeiro de Faraó. E no dia seguinte, eles contaram para José, porque eles ficaram muito atordoados, muito amedrontados com o sonho que eles tiveram, e eles não entendiam. E aí, José tinha o dom de revelação de sonhos. Olha que legal. E aí, Deus usou José para falar para eles sobre os sonhos dele. Então, o padeiro sonhou, né, que e o José interpretou que ele seria morto, né, enforcado. E o copeiro sonhou, né, e José interpretou o sonho dele falando que ele seria restaurado dentro de 3 dias.
após o sonho. E foi isso que aconteceu. Após 3 dias do sonho de cada um, aconteceu de fato o que José tinha falado para eles. E aí eles ficaram assim, né? O copeiro foi restaurado, né, pro cargo dele, voltou a trabalhar para o faraó. E o padeiro, infelizmente, ele morreu da forma como José tinha falado. E José pediu para o copeiro, olha, não se esqueça de mim. E aí o copeiro foi embora, começou a trabalhar para o faraó e se esqueceu de José. Olha que triste. José, ele poderia ter desistido, mas não. Ele continuou persistindo e falando no nome de Deus. Olha que lindo, né? E aí, crianças, o copeiro, ele se esqueceu literalmente de José. Só que Deus, ele não faz nada errado. No tempo certo, Deus faz todas as coisas acontecerem. Chegou um dia que Faraó teve 2 sonhos numa noite. Ele sonhou que 7 vacas gordas estavam na beira do rio Nilo, vieram 7 vacas magras e feias e comeu as vacas gordas. E depois ele acordou, tomou um copo de água e dormiu de novo. E aí ele sonhou que tinha 7 espigas grandes e bem bonitas. E 7 espigas magras e bem feias. Magras é boa, né? Espiga não é gorda, espiga é bonita. Tinha 7 espigas feias e pequenas. E aí, essas 7 espigas feias comeu as espigas grandes e bonitas. E ele acordou e ficou assim, meu Deus. Na verdade, ele não falou Deus, não. Ele falou assim, deuses, o que aconteceu? Sentido figurativo, né? Estou interpretando Faraó naquele momento. Ele deve ter ficado com muito medo, tipo assim, o que aconteceu? Que sonho é esse? O que isso quer dizer? E aí ele mandou chamar todos os sábios de todo o Egito. E ninguém conseguiu interpretar o sonho de Faraó. Ele ficou louco, né? Tipo, que os deuses estão querendo dizer com isso? E aí o copeiro se lembrou de José e mandou chamar, e aí contou para Faraó. Contou para Faraó tudo o que aconteceu dentro da prisão enquanto ele estava lá, que ele teve o sonho, que o padeiro teve o sonho e José interpretou. Faraó ficou assim, nossa, né? Ele deve ter pensado assim, alguém vai conseguir interpretar meu sonho graças aos deuses. E aí mandou chamar José. E José veio até a presença de Faraó. Chegando à presença de Faraó, José falou, não é de mim, mas é do Deus que eu sirvo. Então, Deus que eu sirvo vai me usar para interpretar os seus sonhos. E Deus manda te dizer, Faraó, que as 7 vacas gordas e as 7 espigas bonitas e grandes significam que serão 7 anos de fartura em toda a terra do Egito. E as 7 vacas magras e as 7 espigas feias e pequenas são 7 anos de destruição e fome no Egito. Então, Faraó, Deus te deu essa revelação, não foi eu, José. Isso que José quis dizer para Faraó. Então, José, em todos os momentos, ele estava engrandecendo o nome do Senhor. Ele estava dizendo que Deus o usava e não era ele, não eram os deuses que os egípcios achavam que existia, mas era Deus, um único Deus. Um Deus que a gente não vê, um Deus que não habita em estátuas, né? Então, Faraó ficou assim, nossa, eu preciso de alguém que me ajude o que fazer. E perguntou para José, o que eu vou fazer? E José falou para ele, olha, você vai pegar, durante esses 7 anos, Deus está dizendo, nesses 2 sonhos, que é algo que vai acontecer muito rápido, tá próximo. Então, você vai pegar, durante os 7 anos de fartura, você vai colocar pessoas administradoras para juntar todos os mantimentos para poder guardar durante esses 7 anos de fartura. E quando vier os 7 anos de destruição, você vai ter mantimentos o suficiente para alimentar toda a terra do Egito. Os animais, as pessoas, e ninguém vai passar fome, certo? Então, José, ele deu uma dica para Faraó. E Faraó ficou pensando, tipo assim,
ele chamou vários sábios e ninguém conseguiu interpretar para ele o que aconteceu. Então ele pensou: José, você, como foi o único cara que conseguiu decifrar o sonho, eu vou te colocar como governador do Egito. Gente, olha que história de superação, né? De escravo a governador. Ser governador do Egito naquela época era o segundo cargo mais importante do Egito, abaixo de Faraó. Então vinha Faraó, que era o rei, e vinha o governador. Gente, vocês já pararam para pensar que se José tivesse desistido quando os irmãos dele jogaram ele no buraco e vendeu ele como escravo para os ismaelitas, se ele tivesse desistido ali, largado de mão essa história, eu não vou adorar a Deus, não vou falar de Deus para as pessoas, não, porque isso aí, ó, só me causa dificuldade, só me causa conflito, não quero mais. Já pensou? Ele não teria sido governador do Egito. E Deus não teria usado ele para poder salvar, né? Porque Deus usou José para salvar as pessoas do Egito durante aqueles 7 anos de destruição. Porque se não fosse a sabedoria de José e Deus ter usado ele permitido ser usado por Deus, as pessoas teriam morrido de fome, porque ninguém tinha conseguido decifrar o sonho de Faraó. Então, o que isso quer dizer? O que tudo isso quer dizer? Que Deus, ele faz as coisas certas na hora certa. E que às vezes precisamos passar por algumas dificuldades e algumas coisas difíceis para a gente poder engrandecer o nome do Senhor, para isso nos fortalecer e para nos tornarmos alguém que Deus quer que nos tornemos. Então, precisamos crescer nos caminhos de Deus. Precisamos, mesmo em meio à dificuldade, falar de Deus para as pessoas, falar da obra de Deus, falar o que Deus tem feito na nossa vida, na vida da nossa família, o quão maravilhoso e o quão grandioso Deus é. Nós devemos falar até mesmo dos nãos que Deus nos dá, tá certo? O que isso nos ensina até aqui? Que nós não devemos mentir, que nós não devemos fingir ser o que não somos, que nós devemos engrandecer o nome do Senhor em todo o tempo. Aprendemos que devemos honrar a Deus. Deus, ele nos usa e ele quer nos usar todos os dias. Devemos crescer e pedir a Deus, enquanto nós crescemos, pedir a Deus sabedoria. Senhor, me dá uma sabedoria como a de José. Devemos entender que não devemos resistir ao pecado, né? Mas devemos fugir do pecado, igual José fugiu. Veio o pecado? Foge dele, certo? A Bíblia nos ensina a fugir do pecado, certo? Devemos fugir do pecado e resistir ao diabo, que ele fugirá de nós. E não o contrário, não é resistir ao pecado e fugir do diabo, certo? Pensem nisso. E aí, crianças, vocês vão entender essa história de superação, porque a história de José nos ensina muito mais além disso. Nos ensina o poder do perdão, o poder do amor, o poder da sabedoria, da obediência, gente, da fidelidade. A história de José nos ensina muitas coisas e queremos vocês conosco. Queremos vocês aqui com a gente. Então, que vocês permaneçam firmes até aqui. Até semana que vem, porque Deus, ele quer falar com vocês e ele quer usar vocês nessa caminhada, tá bom? Vamos orar? Senhor, eu coloco cada criança que esteja assistindo esse vídeo nesse momento em tua presença. Papai querido, que eles venham crescer em sabedoria, que eles venham crescer tendo entendimento que devemos fugir do pecado, que devemos, papai querido, não mentir, que devemos ser fiéis ao Senhor, que devemos ser, Senhor, em nome de Jesus, obedientes à Tua palavra, que devemos crescer entendendo que amor e perdão devem andar conosco diariamente. Pai, que cada criança cresça, Senhor, querendo mais e mais a Tua presença, que eles venham ter fome e sede de Ti, que eles venham ter a curiosidade de ler a Tua palavra, de querer entender o que está ali e viver o que está ali.
Pai querido, eu coloco essas crianças na tua presença. Que o Senhor coloque os seus anjos ao redor de cada uma, ao redor da família de cada uma, para que eles possam estar protegidos e escondidos embaixo do teu santo e precioso esconderijo. Guarda cada coração e cada mente das nossas crianças, que eles estejam, Pai, com a paz que excede todo o entendimento e que eles venham se sentir amados. Em nome de Jesus. Crianças, nós, do Departamento Kids da Igreja de Deus no Brasil, amamos vocês. Vocês são muito especiais para nós e nada disso seria possível sem vocês aqui conosco. Nós te amamos muito e estamos com muitas saudades. Um beijo enorme no seu coração. Tchau!